Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna Apro e eu sou dona desse canal Mundo da Lua. E hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu estou habituada a fazer. Hoje eu vou fazer um vídeo no qual vou lançar um quadro que eu não sei de quanto em quanto tempo eu vou fazer o quadro, porque vai ser quando tiver umas histórias aí doida, que vai chamar Diário de uma Bruxa. Então, às vezes eu vou contar esse quadro curtinho lá no Instagram e às vezes um pouco maior, igual esse daqui aqui, tá? Mas antes de contar sobre esse quadro aí, Diário de uma Bruxa, e a história que aconteceu, eu quero que você curta esse vídeo, compartilhe para várias pessoas aí. Curta meu canal também, né? Se inscreva aqui no YouTube, se inscreva no canal, por favor. E comente se você gostou, se você já passou por alguma história similar também. Ou se você quiser falar sobre qualquer outra coisa, também comenta aí nos comentários, tá bom? É isso, então vamos dar início aí ao nosso Diário de Bruxa, a nossa história de hoje. Então vamos lá, gente, deixa eu contar um pouquinho da minha história, do que aconteceu esses dias. Então, assim, quem sabe, né, que está numa dinâmica aí, ou de chama gêmea, ou num despertar, tenham consciência que nós estamos sendo testados o tempo todo. Na encarnação, num contexto geral, acontece 10 milhões de coisas pra gente desequilibrar, obviamente. Mas parece que, assim, quem tá trabalhando pra luz, quem tá se alinhando aí no processo, né, ou tá descobrindo esse caminho da luz, parece que os testes, eles vêm um pouquinho mais difíceis, né, e com um pouquinho mais de frequência. E é isso que tá acontecendo na minha vida, né? Aparecendo aí vários testes do universo. E aí eu vim contar desse quadro aí novo do canal, esse teste, esse testinho. Então, assim, vai ser o quadro falando do teste empata, que é meu gatinho, né? Pode chamar de empata, prajola, como vocês preferirem, né? Então, o que acontece? Tenho 4 gatos e uma cachorra, e todos eles vivem igual bandido, todo mundo preso, né? Minha casa inteira é telada de ponta a ponta. Eu moro em São Paulo, então as pessoas, elas não têm empatia. No contexto geral, né? Em todo lugar do mundo, as pessoas às vezes não têm tanta empatia com o bicho. Se vê um bicho na rua, maltrata, não trata bem, né? Não tem respeito, mínimo de respeito pelos bichos. Então, assim, aqui em São Paulo é um pouquinho pior. E a gente acaba telando as casas, né? Então, todo mundo vive aqui telado. Só que a casa é gigante, minha casa é enorme. E, como eu falei, tem tela de ponta a ponta. Só que o que acontece? A gata da minha vizinha, não tenho amizade com ela, entra na minha casa. E aí ela entra na minha casa e agora, a bonita, aprendeu a abrir a porta. E aí nós, né, duas achamos que tínhamos trancado a minha porta de casa. E eu não tranquei, nem ela. Eu achei que estava trancada na chave e não estava. A gata dela abriu a minha porta enquanto eu dormia e soltou o meu gato e foi para a casinha dela. Só que, graças a Deus, a minha porta foi fechada novamente, né? Acho que o vento fechou. Então sumiu só um gato, graças a Deus. Mas sumiu o gato o quê? O gato mais terrível, o gato mais rebelde, né? O gato que adora a liberdade. Então ele saiu. Faziam em média de 4 a 5 anos que ele não saía na rua, né? Já faz um tempo que as casas que eu moro são teladas, então ele nunca saiu nesse bairro que eu moro. E aí ele saiu, isso foi de sexta para sábado de madrugada. Ele saiu, aí ok, foi de madrugada, depois das 3 horas da manhã. Tava dormindo, continuei dormindo, de boa. Eu acordei de manhã, como eu tenho 3 gatos, uma cachorra, 4 gatos, desculpa, uma cachorra e a gata da vizinha que vem às vezes. Acordei de manhã, coloquei comida pra todo mundo. A minha casa é gigante, às vezes eles se escondem, não dei falta. Aí, beleza, passou. Eu tive uns compromissos no dia e tal. Aí eu tava num dos meus compromissos
E me bateu um start, assim. Eu falei assim, putz, a Nena, a gata da minha vizinha. Falei, a Nena não tá em casa, eu não vi ela de manhã, eu não vi, ela não tá em casa. E aí me bateu esse start, aí eu chamei minha vizinha no WhatsApp, perguntei, né, se ela tava na minha casa ou não. Aí minha vizinha falou assim, olha, eu cheguei em casa agora e ela estava na minha casa. Eu falei, bom, ufa, né, uma responsabilidade a menos, né, a gata tá na casa dela, tá tudo certo. Continuei com a minha programação, voltei pra casa à tarde. Aí eu peguei e voltei e fui dormir. E assim, eu sempre tive o costume de fazer contagem dos gatos. Eu sempre faço contagem dos gatos, porque como são 4, né? Eu sempre conto eles. Mas passou, enfim, a espiritualidade nem deixou eu contar gato. Passou, e aí eu dormi. E assim, às vezes eu durmo, e aí eu volto de sonhos, né, de desdobramentos, com informações. E aí eu volto assim, ó, um susto, e veio uma informação. Aí voltei a um susto, veio uma informação. Aí vem a informação, o Empata não tá dentro de casa. E assim, ele é meu primeiro gato. A gente é super, hiper, mega apegados. E ele dorme toda noite comigo. E eu falei assim, como assim? Ele não tá em casa. E aí eu comecei a procurar dentro de casa. Eu falei, ele não tá em casa, ele não tá em casa. Aí veio. A Nena abriu a porta, ele saiu, porque ele é curioso. E ele tá na rua. Aí isso era 1 da manhã no sábado. Eu saí. E comecei a procurar ele, comecei a chamar, comecei a balançar um potinho de ração dele. Chamei. Nada, 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 nada. E aí, assim, aí foi o start, né, do meu teste, né? Aí que realmente eu já tava sendo testada sem saber, né? Mas aí que veio o start do teste, que foi descobrir que ele tinha sumido, né, de fato. Eu percebo que antes desse start, a espiritualidade fez movimentos para eu ter um dia ok, para eu não me desestabilizar emocionalmente, porque eu estaria sozinha. E as movimentações que eu fiz no sábado foram movimentações para me deixar melhor do que eu já estava, né? Então, se eu tivesse descoberto isso de manhã, ia me deixar instável. E aí eu entendi que eles fizeram um movimento para eu estar bem, para depois eu saber dessa notícia. E aí eu soube dessa notícia, 1 e pouco da manhã. E aí eu peguei e falei assim, bom, é o seguinte, ele é o amor da sua vida. Eu tenho a opção de ficar totalmente descontrolada emocionalmente e cair numa tristeza e não conseguir raciocinar. Ou eu tenho a opção de fazer o que eu aprendi. Vou meditar. E aí eu comecei a fazer meditação, depois que eu procurei ele. E aí eu tentei acessar ele através da meditação, através do desdobramento. Então eu tentei acessar o que aconteceu. O que eu consegui nesse acesso, que foi da madrugada de sábado para domingo. Domingo, né, de madrugada, basicamente. Eu consegui nesse acesso visualizar a cena dos dois saindo da minha casa, da porta da minha casa, mas não do portão da rua. Aí eu consegui visualizar essa cena, mas eu não conseguia ter mais informações. No desdobramento veio outras informações, veio vindo coisas, que depois eu fui assimilando. Mas eu não tinha tantas informações nítidas do que aconteceu de fato. Por quê? Como eu falei, ele não tá habituado a sair aqui na rua. Ele não tá habituado a sair aqui na rua, então ele não conhece aqui a rua. Então não tinha uma casa específica que ele ia se meter. Ele saiu e foi pra algum lugar aí que ele sentiu e intuiu, né? E aí eu tava tentando acessar o que aconteceu, né? Pelos meus meios mediúnicos e não conseguia. Só conseguia acessar mesmo a saída. Mas me tranquilizou a meditação, eu consegui ficar mais tranquila, porque se acontecesse, gente, isso há 1 ano atrás, 1 ano, eu teria desabado. Emocionalmente, eu estaria descontrolada. Então, assim, eu consegui ficar bem. Entrei dentro de si de novo, dormi, coisa que eu achei que eu nem ia conseguir dormir. Acordei. Aí acordei no susto, né? Acordei, putz. Me fala palavrão. Acordei, putz. Meu gato sumiu. Aí meu gato sumiu, aí eu tentei ainda balançar a ração, fui lá, chamei ele pela rua e nada. Aí eu voltei, no que eu voltei,
fiz a ligação pra um amigo, falei o que aconteceu. Aí foi na hora que eu desabei, comecei a chorar, 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 chorar. Pensei em todas as possibilidades negativas e positivas, conversei bastante com ele. Enfim, é uma pessoa também que tá no despertar, então tem um entendimento maior também sobre o que tá acontecendo, né? Sobre esses testes. Consegui chorar, tranquilizei. Aí eu virei e falei assim, pra minha vizinha, eu falei, vamos fazer uma meditação? Porque já é o seguinte, aqui é o seguinte, gente, tô despertando um por um aqui da minha convivência, né? Então, ela já sabe como funciona o esquema. Eu falei, vamos fazer uma meditação, e aí o que você visualizar, você me fala. Se você dormir, tá tudo bem. Aí a gente fez uma meditação de novo. Ela dormiu, eu vim pra minha casa, e aí eu fiz, e aí eu consegui ter algumas visões, e depois eu dormi também, né? Então, assim, quando eu comecei a ter as minhas visões, eu enxerguei um portão de ferro, mas eu não enxerguei detalhes desse portão de ferro, eu só enxerguei um portão de ferro. E aí eu enxerguei um portão de ferro e informações, bastante informações e tal, e dormi. Aí nisso que eu dormi, eu acordei assim, ó, do desdobramento, né? Acordo toda louca. Acordei, né, do meu desdobramento, com a voz do meu vizinho. Aí eu acordei com a voz do meu vizinho e falei, eu preciso falar com ele. Porque eu não tinha conversado ainda com ele, do sumiço. Aí eu acordei, mas eu falei, ainda não é o momento de eu falar com ele. Aí tá. Aí depois, acho que passou, sei lá, 1 hora, 2, eu consegui falar com ele. Aí na hora que eu fui falar com ele, a nora dele tava aqui, e aí ela faz resgate animal também, dá uma divulgada nesse quesito quando as pessoas têm animais, né, que sumiram, né, então ela pegou e já me acalmou e falou assim, não, vou fazer um post, você vai conseguir achar ele e tal, isso aqui, isso aqui lá. Então, assim, num contexto geral, meus vizinhos e pessoas ao redor, todo mundo me deu um amparo físico, né, pra isso. E as pessoas também me deram um amparo espiritual, né. Aí, beleza, aí conversei com eles, né, ela fez o post e tal, aí eu saí pra procurar de novo. Nisso que eu saí pra procurar de novo, me deu um insight de, tipo, que eu já tava fazendo as meditações, tava tentando acessar, mas me deu um insight de, tipo, ele só vai voltar com a sua mediunidade. E aí eu peguei e falei assim, é isso mesmo? Eu falei, não, não é isso. Eu estou ficando louca, não é isso, não. Aí me veio esse insight, cheguei em casa, fui conversar com uma seguidora, foi muito aleatório, ela sabe quem é, né? Ela sabe que eu falei com ela, enfim, fui conversar com ela aleatoriamente, e aí acabei desabafando, assim, bem rápido que ele sumiu. Ela falou assim, ó, tem uma moça que trabalha com resgate intuitivo, né, que ela visualiza e tal. E aí eu virei e falei assim, tá bom, muito obrigada. Peguei o contato, né, o Instagram, enfim, tá lá salvo. Vou até deixar aqui embaixo, né, pra quem precisar. Vou deixar o contato dessa moça aqui embaixo pra quem precisar. Espero que vocês não precisem, mas se um dia precisar, né, vocês já têm o contato aqui. E aí eu peguei e falei assim, bom, vou tentar sozinha, de todas as formas mediúnicas possíveis e impossíveis e físicas. Se eu não conseguir, tem o contato da moça. Aí, beleza. Isso era domingo ainda, gente. Aí, domingo, depois aí o que aconteceu? Depois minha vizinha dormiu, aí depois que ela acordou, eu perguntei o que ela viu. Ela falou que ela viu que ele tava num local que tinha como ele voltar, mas ela chamava ele e ele não voltava. E depois ela dormiu. Aí tá. Aí eu comecei a fazer a mesma coisa, procurar ele. E aí, assim, eu tava procurando ele mais de manhã e de noite, porque aí não tinha tanto barulho, né? Então eu conseguia chamá-lo. E durante a tarde eu também procurava, mas não tanto por conta do barulho da rua, né? Porque aí ele ia estar assustado. Aí, de noite tentei procurar ele, nada. Aí, beleza, dormi. Aí de segunda pra... Domingo pra segunda. Acordei a mesma coisa, né? Coração lá, né? Apertado. Procurei meu gato de manhã, nada do meu gato. Aí eu falei, bom,
tô fazendo todas as ações mediúnicas, físicas, tô indo atrás, mas tem outras ações físicas que eu preciso fazer também, né? Quais são as outras ações físicas? Falar com mais vizinhos, colocar cartazes, né? Então, eu fui lá imprimir cartaz. Que assim, eu sou assim, gente. Um dia pra mim já é o suficiente pra acionar toda a loucura possível pra procurar o gato, né? Quase fui pra polícia. Aí fui lá, imprimi os cartazes, coloquei nos postos, coloquei nos comércios. Aí conversei com o vizinho. Aí eu conversei com uma outra vizinha. Aí essa outra vizinha, falei toda a história e tal, ela falou assim, bom, eu vou divulgar no meu Instagram e no meu Face. Porque eu conheço várias pessoas daqui, então se eu divulgar no meu Instagram e no meu Face, talvez alguém veja, né? E, enfim, encontre. Eu falei, tá bom, obrigada, né, por divulgar e tal. Eu falei, por quê? É meu gato, e eu conheço meu gato. Ele é medroso. Ele é uma pessoa, ele é muito sociável, mas ele tem medo. Eu falei, ele tá escondido em algum lugar. Ele tá escondido ou em algum quintal ou em algum telhado. Aí, beleza. Isso foi mais à tarde, conversei com ela. Aí eu tentei meditar de novo. Olha quantas vezes eu já meditei, hein, nessa história. Aí tentei meditar de novo. Aí me veio a intuição na meditação, eu pedi pra ver qual lado ele tinha ido. Me veio a intuição do lado direito. Aí nisso, eu tava tentando falar com o gato da rua também. Teve esse... É verdade, teve esse assunto. Tava tentando falar com os gatos, tentei subornar os gatos, tentei falar pros gatos que meu gato sumiu. Mas... Tinha esquecido disso, ó. Mas eu vi poucos gatos depois que eu pensei dessa forma, que eu poderia falar com eles, né? E aí eu fui falar com a gata da minha vizinha, comecei a falar, eu falei, Nena, e aí? Seu primo foi pra onde? Pra que lado? Direita, esquerda? Só que ela me deu uma resposta esquerda. E aí eu falei, será? E meu ego também tava me dando essa resposta esquerda, sabe? Mas eu tava meio assim, sabe? Porque o meu sentir tava me dando a resposta direita, e aí eu lembro daquele portão de ferro. Só que o meu ego tava me dando a resposta esquerda, ela também, e na esquerda tinha um portão de ferro também. Eu fiquei meio assim. Aí, beleza. Aí, isso na segunda. Quando foi na segunda noite, uma outra amiga virou e perguntou se eu precisava de ajuda. Eu falei, precisa. Quero que você faça uma meditação na mesma hora que eu fizer a meditação. Aí ela falou, beleza. Aí, como eu ia procurar ele mais à noite, a gente fez a meditação mais à noite. Aí, eu fiz a meditação com ela, né? E aí, assim, foi o que eu falei pra ela. Vê se você consegue visualizar alguma coisa e eu faço o suporte energético e o suporte energético da volta. Porque pra mim é muito mais fácil fazer suporte energético do que visualizar as coisas, né? Eu visualizo até coisas, mas pra mim o meu lance é energia. E ela tem mais visualizações. Aí, beleza. Aí ela fez, eu fiz também, só que eu acabei terminando antes dela. E eu acabei terminando antes dela e falei assim, preciso sair pra ir procurar ele. Aí, nisso, saí com a minha vizinha. E aí, eu peguei e falei assim, bom, eu senti direita aquele dia, eu vou tentar ir pra direita, né? Pensei, e já fui meio que caminhando pra direita. E aí, eu comecei a chamá-lo e comecei a ouvir o miado, que ele mia muito alto. E aí, eu fui seguindo. Enfim, fui seguindo, e aí até que eu encontrei a casa que ele tava. Ele tava no telhado. Quando eu encontrei, eu olhei e falei assim, é a casa, né, o portão da meditação de domingo. Ou seja, ele estava exatamente em cima do portão que eu visualizei na meditação, no desdobramento, né, na verdade, de domingo. E no domingo, quando eu fui procurar a primeira vez de manhã, esse portão me chamou a atenção. E eu olhei e falei assim, eu acho que ele tá por aqui. Só que eu não quis ouvir, meu ego não quis ouvir, porque, querendo ou não, eu estava abalada emocionalmente, né, gente, com essa história. Então, eu tava muito confusa, né? Minha mediunidade estava muito confusa. Não tava conseguindo entender exatamente. Mas, enfim. Eu olhei o portão e falei, é isso. Aí, a moça do lado olhou e falou assim...
Eu falei assim, eu posso entrar pra pegar ele, né? Porque na casa não dava pra entrar. Ela falou, não, pode. Aí, eu conversando com ela, ela falou assim, eu vi que a fulana, né, divulgou no grupo e tal, né, que seu gato sumiu. Divulgou no Face, no Insta, né? Eu falei, ele sumiu e tal, né? A gente conversou um pouco, então, assim, o movimento de eu ter conversado com a minha vizinha fez a outra vizinha já ficar atenta. Então, ela já sabia que o gato estava sumido. E aí, todo o meu suporte espiritual e das pessoas que me ajudaram também, me mandaram energia, me ajudaram também em processo meditativo a visualizar alguma coisa, me ajudaram também a dar esse suporte energético para ele voltar. Então, eu conversei muito, 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 muito com ele para ele voltar. Energia também para ele voltar e visualização através do meu desdobramento de onde ele estava. Óbvio, né, que nesse meio tempo todo, eu estava emocionalmente abalada. Então, assim, eu não sabia mais se era mediunidade, se era loucura, se era ego, não sabia mais nada, eu só queria encontrar meu gato. Então, assim, eu fiquei mal, chorei. Minha vida não fazia mais sentido, nada fazia mais sentido, porque eu olhei o amor da minha vida. Pensei nas coisas negativas também, mas assim, não sei se todas as vezes eu vou conseguir fazer isso, mas pelo menos nessa situação eu consegui colocar meu cropped, reagir rapidamente e não me deixar contaminar com o lance emocional e espiritual que aconteceu. Espiritual foi, obviamente, um ataque porque eles sabem, os inferiores e os superiores sabem que esse era o calo que ia me pegar mais. Eles sabem, então eles permitiram, os superiores e os inferiores fizeram esse ataque, porque era um calo que ia pegar, e aí foi uma pegadinha do malandro, né? Pra saber se a tia ia cair neste ataque, ou se ela ia colocar o cropped e reagir. Então, eu coloquei o cropped e reagi, sofri, então foi um equilíbrio de sofrer, mas é engraçado que não sofri igual eu sofreria lá no passado, então eu sofri, mas até um sofrer equilibrado, sofri mais equilibradamente, me abateu, obviamente, fiquei mal, obviamente, chorei, mas eu não deixei me levar, e isso foi o mais importante, não me deixei levar, e assim, era uma conclusão que eu já tinha chegado e já estava fazendo em vários setores, que com a consciência nova, gente, a gente tem só um caminho, que é ter a fé inabalável, só que a gente usar também os nossos poderes mediúnicos. Então, assim, eu tô no nível que não é só orar, mas eu tenho que trabalhar na minha mediunidade, porque acontecem essas coisas. Para eu trabalhar de forma energética, são testes para saber o quanto eu posso emanar de energia, né? Para as coisas fluírem. Então, assim, foi um teste da minha fé no invisível, da minha mediunidade, da ação também, se eu teria ação ou não, de conhecer o meu gato, porque se eu não conhecesse meu gato, eu ia falar, uma hora ele volta. Gente, eu conheço meu gato, ele não ia voltar. Eu teria que ir atrás dele, de todas as formas possíveis, e foi o que eu fiz. Controle emocional, e teve vários aprendizados. Eu fiquei esses 2 dias refletindo tudo que eu aprendi também com isso, né? Mas, assim, num contexto geral, o que hoje é para ser feito com essa consciência? Você sofrer, obviamente. Aceitar que isso aconteceu. Quando você sofre, mas você aceita rápido, passa mais rápido, que aconteceu porque tinha que acontecer. Entender, né, o porquê que tá acontecendo isso. E aí, como que eu posso resolver isso? Então, como que eu posso resolver? Hoje é por 2 meios, não por um. Antes a gente só resolvia por qualquer ação. Não. Hoje a gente vai resolver por vias meditativas ou de oração. Então, a gente vai resolver por essa via, que é o envio de energia, né, para resolver o problema. Mesmo que você esteja no início do processo, faça uma oração, que é isso que você consegue fazer no momento, a oração.
se conectar dessa forma, faça uma oração. Se você já consegue fazer uma meditação, faça uma meditação. Eu fui mais além, obviamente, né? Porque eu já tô num processo mais evoluído com a minha espiritualidade, mas assim, não se compare com o meu cenário, se compare com o seu. Se um momento só é a oração, a meditação, que seja guiado ou não. Se conecta com a sua espiritualidade desta forma, através da oração e da meditação, e depois tem a ação. Então, entender o que aconteceu, por que aconteceu, aceitar, orar e depois ter a ação. Então, eu acho que, assim, esse é o meio correto de agir no amor incondicional. De agir com pensamentos, né? Sentimentos e com a energia de alta vibração. É a gente sofrer por as coisas que acontecem aqui na matéria, mas não deixar consumir. Obviamente vai acontecer outras coisas, outros testes, pode ser que outros testes eu bambeie muito mais do que esse. Não estou livre assim como todo mundo, mas eu só queria contar essa história com todos os pontos que aconteceu para vocês entenderem que eu fui uma pessoa que eu não conseguia emocionalmente resolver dessa forma, me abalava muito, eu ficava travada. Eu ia ter ação, obviamente, de procurar ele até a morte, mas eu não ia ter a fé em mim mesma, a fé na espiritualidade para resolver também desse meio mediúnico. E desse meio me cansou menos, porque eu não precisei mover tantas ações, movi muitas ações físicas, mas não ações físicas descontroladas, foram ações físicas controladas e mediúnicas também controladas, tá bom? Então é isso, gente. Eu quis compartilhar esse relato que eu quero ajudar. Eu quero que minha história ela sirva de um reflexo positivo aí para vocês entenderem que vocês são capazes de qualquer coisa, através da sua mediunidade, da sua espiritualidade. Basta vocês quererem, tá bom? Se vocês não estão conseguindo sozinhos, a tia dá treinamento mediúnico, então a gente vai lá, treina a mediunidade. Óbvio que ela vai desenrolando conforme o tempo também, mas eu dou uma instrução para vocês entenderem como trabalhar essa mediunidade, tá bom? É isso, ó. O cara do foragido aqui, ó. Ai, mamãe. Olha, tá igual mimado. Desde que chegou, não sai do colo da mamãe. Quer ficar o tempo inteiro no colo da mamãe, né, filho? Quer ficar beijando mamãe o tempo inteiro. E eu parei